Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos que vão ouvir este áudio, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu estava meditando aqui na palavra de Deus e gostaria de dividir com aqueles que tiverem interesse em ouvir este vídeo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 da palavra do nosso Senhor. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado de o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, até aqui, primeiramente esse versículo aqui, para que a gente possa meditar. Eu gosto de ler a palavra e ir meditando o que ela quer dizer. Meditar é a gente ficar refletindo sobre a palavra e buscando entendimento a respeito daquele ensinamento. O que nós vemos aqui primeiramente? Aqui foi o Senhor Jesus que falou. Foi um relato do próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito da lei de Moisés. O que nós vemos aqui primeiro, essa palavra aqui, abrogar? O significado dessa palavra quer dizer anular, tornar inválido. Isso é o significado dessa palavra abrogar. O que o Senhor Jesus diz nesse primeiro versículo que nós lemos? Ele diz: eu não vim abrogar, eu não vim anular, mas eu vim cumprir a lei. Aí quando nós vemos aqui, no decorrer dessa passagem, nós vemos que o Senhor Jesus está fazendo uma referência ao que estava escrito na lei e a forma como deveria ser na graça. Vamos ver um exemplo aqui no versículo 23, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, tá? Aí o que nós vemos aqui? Que ele citava uma parte da lei e aí ele cita como que seria feito depois hoje. Como que seria hoje, na graça. E o que a gente entende no decorrer de todas essas citações aqui, desses ensinamentos, se nós continuarmos lendo os próximos versículos deste capítulo 5? A gente entende que o Senhor Jesus, ele ainda deu um significado mais profundo, um significado mais forte da lei, dos ensinamentos da lei. Por quê? Porque hoje ela tem um significado lá no interior do homem. Antigamente nós vimos que ali aqueles homens ensinavam a lei, e eles faziam tudo de uma forma externa, eles sabiam todos os ritos da lei e cumpriam tudo de uma forma externa, mas ela não estava lá no coração deles, não tinha uma transformação no interior. E hoje o que o Senhor Jesus pede? Uma transformação no interior, ela fica mais forte, ela fica mais profunda, ela fica hoje, digamos assim, mais completa, mais perfeita, mas também mais difícil. Mas nós temos o Senhor Jesus que nos ajuda a cumprir e a obedecer quando nós queremos, tá? Então esse é o significado de abrogar. Não vim abrogar, não vim anular. Ele não veio anular, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio aperfeiçoar a lei. E como ele sabe que nenhum de nós consegue cumprir toda a lei, conseguia cumprir toda a lei, o que ele fez? Ele cumpriu por nós. Ele cumpriu por nós. Então o que acontece? Acontece que quando nós estamos em Cristo, o que a gente faz quando a gente não consegue cumprir, irmãos, alguma coisa do que está aqui? O que a gente faz? A gente vai orar e a gente se esforça para chegar ao máximo possível daquela perfeição. Porque ele conhece a nossa natureza humana, a nossa natureza falha, a nossa natureza caída. Ele sabe que todos nós vamos falhar numa área ou outra, ninguém vai conseguir ser 100% sem pecado.
né? Aí depois nós vemos aqui lá no versículo 44, o que que ele disse, ó? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que, no 45, ó, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. O que nós vemos aqui neste versículo aqui, ó? Que ele pede para nós amar os nossos inimigos. Olha como é difícil. É fácil a gente amar aquela pessoa que nos ama, aquela pessoa que nos trata bem, aquela pessoa que responde a nós com um sorriso, com palavras boas, que a gente vê o carinho, a gente vê o amor daquela pessoa. É fácil a gente retribuir quando a gente ganha amor, retribuir amor, mas é difícil quando a gente ganha ódio, quando a gente ganha rejeição, quando a gente recebe uma pessoa que a gente vê nos olhos que não gosta da gente, e a gente tem que amar aquela pessoa. Mas o que eu entendo pela palavra de Deus? Que é um exercício. É um exercício, nós temos que fazer um exercício. E como que a gente consegue praticar esse exercício de amar aquelas pessoas que nos odeiam, que não gostam da gente, que falam mal da gente, né? Ou que veem a gente de uma forma que a gente não é, que tem uma análise da gente, da nossa pessoa totalmente errada, por causa do ódio. Como que a gente vai amar essa pessoa? Isso não é fácil, não é fácil, mas quando nós queremos pôr a palavra em prática, nós temos que pedir, Senhor, me ajuda. Eu vou orar agora, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou colocar perante o Senhor a forma como eu vejo essa situação, e eu vou chorar, e eu vou pedir ao Senhor que me capacite a amar essa pessoa. E nós vamos ver quando nós fizemos isso, que a palavra de Deus se cumpre em nós e que ela tem poder de transformar aquele sentimento que tem no nosso coração em relação àquela pessoa e no coração daquela pessoa em relação a nós. Então é um exercício, nós temos que exercitar o amor. Nesse sentido aqui, o amor é um exercício, não é um sentimento. Porque nós temos que praticar a palavra, nós temos que ver a palavra. Assim como os demais ensinamentos que tem aqui também na palavra de Deus, que fala que o pecado começa no nosso pensamento, né? Tem uma parte aqui bem forte que o Senhor Jesus fala, olha, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti. Então aqui o Senhor usa uma simbologia bem forte para que a gente possa pensar na importância de nós não alimentarmos pecado no nosso coração, porque muitas vezes o pecado, ele sempre começa na mente, nos nossos pensamentos. Então, o que a gente tem que fazer para vencer o pecado que começa lá no nosso pensamento? A gente tem que pedir ajuda em oração. Senhor, me ajuda, eu quero vencer. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esse pecado no meu pensamento. Eu não aceito esse pensamento porque eu sei que é pecado, eu sei que não está certo, né? E o Senhor, ele vai nos capacitar, irmãos, ele vai nos capacitar a ter domínio do nosso sentimento, ter domínio do nosso temperamento, das nossas emoções. Ele nos ajuda, ele nos capacita, ele nos fortalece, porque ele sabe que nós somos falhos, nós somos pecadores, né? E outro versículo que eu achei interessante, esse versículo 45, que diz aqui, ó, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Olha o que diz aqui, ó. O que faz com que a gente seja filhos de Deus? Aqui o versículo está dizendo, ó, para quê? Para que é uma condição. Sejais filho do vosso Pai que está nos céus. O que é? O que nós temos que cumprir para que a gente seja filho de Deus, considerado filho de Deus, irmãos? É o versículo que está acima, amar os nossos inimigos e bendizer aos que nos perseguem. É algo muito difícil humanamente falando, mas não é impossível para Deus. A Bíblia diz aquilo que é impossível ao homem, para Deus nada é impossível. Então nós temos que querer no nosso coração. Este é o sentido, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir cumprir tudo, eu não vou conseguir essa perfeição, porque perfeito só o Senhor Jesus, mas eu quero o máximo que eu puder. Eu quero o máximo que eu puder. E Deus, ele conhece o nosso limite, né? E depois ele diz, olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz. Deus, ele abençoa todas as pessoas. Ele dá o sol só para os bons? Não. Ele dá a chuva só para os bons? Não. Ele dá a chuva para todos, para os maus e para os bons. Então, o que nós aprendemos aqui com esse versículo? Que Deus, ele abençoa todas as pessoas.
Ele tem prazer em abençoar todas as pessoas, os maus e os bons, ele abençoa. Ele abençoa só aquelas pessoas que vão ser salvas? Não, ele abençoa também aqueles que não vão ser salvos. Também ele abençoa, ele prospera, ele cura, né? Ele faz o que as pessoas pedirem, ele faz. Só que ser filho de Deus e ter a salvação, irmãos, é somente pela graça e pela fé. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, e pela fé. E a fé é o quê? A fé, irmãos, a fé verdadeira do cristão que crê em Cristo é a obediência à sua palavra e aos seus ensinamentos. E aqui neste livro aqui, neste capítulo do livro de Mateus, capítulo 5, ele vai trazer vários ensinamentos da sua palavra, como era na lei e como é na graça. É o nosso interior transformado pela palavra de Deus. É o nosso interior desejoso de meditar na palavra de Deus e pôr em prática com a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda, irmãos. E com a ajuda da oração, sempre a oração. Enquanto nós não conseguimos praticar aquilo que a palavra diz, vai orando sobre aquilo, vai orando, vai orando, vai orando, ora, não deu, ainda não consegui, ora mais, ora mais, ora mais, e ora quantas vezes for necessário, até que uma hora o Senhor vai nos dar a graça, e a gente vai conseguir cumprir aquilo ali, irmãos. Hoje eu estava meditando nisso aqui, isso tocou meu coração, porque essa parte aqui é algo que é muito difícil para mim, muito difícil mesmo, né? Orar por aquelas pessoas que falam mal de nós, bendizer, falar bem das pessoas que falam mal de nós, irmãos, não é fácil, porque vai contra a nossa natureza caída, pecadora, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez isso. Ele praticou, ele pôs em prática para nos dar o exemplo. Tudo que está escrito aqui, irmãos, na palavra, o Senhor Jesus, ele praticou para nos dar exemplo e para que a gente também seja capaz de praticar essa palavra, amém? Por mais difícil que seja, mas quando a gente coloca em oração, a gente consegue, em nome de Jesus, vencer. Qual é a dificuldade? Qual é a barreira? O que está faltando aí? O que está no teu coração? O que você precisa vencer? Que é contra a palavra, você sabe que não está certo, mas precisa vencer. Deus nos ajuda pela oração. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar mais.